Bom dia. Muito agradecido pela presença e a possibilidade dessa sala, agradecendo às autoridades. Vários argumentos fundamentais já foram colocados e o que me ocorreu na nossa conversa prévia, mas especialmente para cá, é insistir num ponto que hoje ele é muito, por mais que nós estejamos de acordo com a falácia desse argumento, ele volta, que é o argumento que acabou de ser citado pelo Luciano, que é da ideia de que uma massificação ou uma extensão do número de vagas, com barateamento das mensalidades com relação à possibilidade do ensino à distância, levaria a uma espécie de porta de entrada aumentada para que o acesso e uma formação tida, também falaciosamente, como longa, cara e elitista, ela possa ser aberta ao maior número de pessoas. Eu espero que a gente já tenha visto aqui com clareza que não basta haver diplomados para que haja habilitados. Os diplomados não serão necessariamente habilitados. Então vai acontecer, se isso fosse possível, se por acaso a gente não conseguisse evitar o que nós queremos evitar, haveria alguma coisa parecida com o que aconteceu, por exemplo, com as faculdades de medicina, que me dizem respeito mais propriamente pela minha formação original, mas uma explosão de cursos e o Brasil chegou a ser, referência a ser confirmada, mas o país que tem o segundo país com o maior número de faculdades de medicina do mundo, e faltou combinar com a realidade que isso seria correspondente a um maior número de atendimentos, um maior número de pessoas sendo atendidas, uma redução do sofrimento e um aumento da capacidade do Estado de promover a saúde. Não foi o que aconteceu e não é o que aconteceria no nosso caso também. Esse tipo de... E eu queria trazer, então, digamos, ainda tentando fazer esse argumento a contrapelo dos nossos mais habituais, um contramento do próprio mercado. Uma das razões por que isso não acontece é porque, vamos dizer de outra maneira, de uma maneira mais, eu procurei a mais rasteira possível, os pacientes não são bobos. Assim, as pessoas que sofrem, que estão em desespero e que vão buscar um atendimento, claro, sempre haverá os charlatães, aqueles que vão dar uma ideia na última hora, e isso fará com que se vá buscar um profissional não qualificado. Mas, numa escala maior, num movimento de comunidade, de população, não adianta, e mesmo em tempos neoliberais e digitais, de propostas de cursos baratos que promovem a solução rápida, eficaz e a pouco custo, isso não se solidifica. Apesar desses tempos, ainda vale o lema, quem não tem competência não se estabelece. Então, há alguma coisa disso que a gente não pode tirar de vista, como um argumento fundamental. Eu tive experiência longa, de mais de década, promovendo um atendimento psicanalítico numa favela, maior do Rio, a favela da Maré, e o que eu posso dizer com muita tranquilidade é que mesmo nas condições de dificuldade, o que vai acontecer não é que porque alguém é tratado como cidadão de segunda classe, que quando ele vai escolher o que ele quer para amar, para trabalhar e para se tratar, que ele vai pensar como cidadão de segunda classe e procurar aquilo que é considerado barateado. É muito diferente, são muitas outras lógicas. E também não sempre se apoia, as escolhas se apoiam em números, eficácia e apenas objetivações de alguma coisa que é muito difícil objetivar, como nós vimos aqui. Supõe toda uma ética para não... A transparência dos dados é toda uma questão. Então, sobre esse aspecto, a gente tem que considerar que os profissionais eles vão ser habilitados e, por isso, a diferença que eles fazem na vida das pessoas, essa diferença que fará vir e a extensão do trabalho na população. Do mesmo modo que a psicanálise, há 120 anos está aqui de pé e firme, porque ela faz efeito. Ela faz efeito na vida das pessoas, isso se vê. Eu me lembro também, por exemplo, no Digaí Maré, onde a gente trabalhava, as professoras falavam a muitas crianças, elas diziam, a gente sabe quando a criança está no Digaí. É difícil dizer como aconteceu, porque a gente não pode ter acesso ao que acontece, mas a gente vê que isso faz efeito. Então, esse tipo de avaliação e regulação não pode ser desconsiderado também quando a gente pensa em termos políticos. Para concluir,
digamos, eu achei que podia tentar, mais para o finalzinho agora dessa sequência aqui de primeiras exposições, fazer talvez o contrário do que a Vera propôs no começo, que não dá para entrar nessa caixa preta, e é verdade, mas talvez dê para dizer, como o Luciano falou, uma coisa é a gente entrar na história de alguém, outra coisa é a gente dizer como é. Dá para dizer, não é tão complicado, e eu pensei que a gente poderia concordar, vamos ver se meus colegas concordam, que o que a gente faz nisso, esse profissional habilitado, ele é habilitado a promover a surpresa. É difícil a gente se surpreender. Geralmente a gente se surpreende com coisas intempestivas, inesperadas que vieram de fora. No nosso caso, a gente trabalha para que alguém se surpreenda consigo mesmo, com sua própria história, com sua memória, com suas lembranças. Porque existem lembranças, a nossa memória ela é muito complexa. A neurologia não tem noção ainda direito de como ela funciona, apesar de tantas teorias. E a gente sabe, e todos concordam, que é possível sepultar memórias. Como deixou claro o Luciano, a nossa hipótese do inconsciente que vai junto com o recalcamento é que uma parte da gente não fica acessível. De outra maneira, nós somos muito mais capazes de registrar do que de absorver, de registrar do que processar. E isso faz com que haja um mundo de lembranças que estão lá, que a gente poderia se surpreender com elas se a gente tivesse como chegar. Mas não se encontra assim, como um escavador. É preciso alguém que tenha passado pela experiência de ouvir o que eu não consegui ouvir de si mesmo, encontrar aquilo que... e, de certa maneira, encontrar o pior e o melhor. Por exemplo, encontrar algo em que ele foi melhor do que ele achava que era e conseguir fazer algo que não esperava, mas também o pior, onde ele não podia imaginar que ele fosse assim, e isso o obrigasse a refazer sua própria vida, ou, às vezes, ver que não era tão pior assim. Então, em ambos os lados, o trabalho com o inconsciente é um trabalho de buscar surpresa para promover reconfigurações em uma história. E esse trabalho, dá para ter uma ideia assim de como precisa de uma sensibilidade fina. Eu vou terminar só trazendo ainda mais isso um pouco. Eu não esqueço da dona Dora, onde a gente trabalhava, uma mulher de fibra, fragmentinho da vida dela, nada oculto, coisa que foi dito e publicado, mas uma vida de guerreira, de mãe coragem, perdeu os 2 filhos para o tráfico, para começar, e depois para a vida, pela violência de Estado, mortos, e ela não perde a esperança, firme e forte, organiza, trabalha pela comunidade, trabalha para levantar as pessoas, e uma hora ela desaba. E difícil demais descobrir porquê. Com todo um trabalho, chega-se a ideia de que haviam assassinado o seu gato em frente à sua casa, gato de rua, mas dela. Torcendo o pescoço, morreu. E havia alguma coisa nesse sentido para ela, que foi possível encontrar, de como isso era a maldade mais absoluta para ela. O gato era completamente inocente, coisa que talvez ela não pudesse falar dos seus filhos. E também a gente sente o quanto a dor da perda dos filhos estava ali naquele gato deslocado. Dá para ter uma ideia de como a gente precisa de profissionais habilitados para não fazer estragos, para trabalhar com isso? Muito obrigado. Deu.